Olá, meus amados, olá, minhas amadas, a paz do Senhor, como prometido, novamente é devido. Eu tô cá para falar um bocadinho do nosso vídeo de oração, né, na nossa série de oração, e nós vamos falar agora por quem nós temos que orar. Nós já falamos sobre os obstáculos, já falamos o que é oração, que tipo de oração, como é que eu expresso a minha oração, se é por escrita, não é? Se tem alguém que pode nos ajudar na nossa oração e se é que existe, não é? E nós estamos fazendo essa série exatamente para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem e para vocês verem que orar não é um bicho de sete cabeças. É que muita gente, eu não sei orar, não sei como orar, ora por mim. Não, você tem que orar sim. Eu não estou dizendo que a maneira que eu oro é a única maneira que Deus está presente e é assim que Deus escuta. Não, o que eu estou dizendo é as minhas experiências e estou passando simplesmente as minhas experiências para vocês, não é? E o pouco de conhecimento que eu tenho, como eu já falei, eu estou apenas a transmitir o pouco de conhecimento que eu tenho, com muito temor que eu tenho no Senhor. Como eu já disse, né, com a oração também é estudo, vamos falar um bocadinho, vamos também estar aqui folheando a Bíblia, para vocês verem o fundamento bíblico que tem a oração, né? Então, por que que nós temos que orar, não é? Nós temos que orar, tá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, vamos lá, começar aqui a maratona, né? 1 Timóteo, só um minutinho. Capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: Admoestum-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência no poder, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Sabe por que que eu e você temos que orar pelas autoridades? Sabe para quê? Para que temos uma sociedade sossegada, tranquila. Nós temos que saber que as autoridades foram instituídas por Deus. Se elas estão lá no poder, foi Deus que permitiu que assim fosse. Então, eu e você, nós temos que orar aqui pelos reis e por todos que estão em eminência, por todos os que têm cargos. E aqui eu anotei, que eu achei super interessante, eu anotei algumas autoridades. Você, não estou dizendo que é sempre que tem que orar, mas quando você possa, se organize, olhe pelo exército, olhe pela marinha, a aeronáutica, a polícia militar e civil, aqui é a GNR, os presidentes de junta, os presidentes das associações, eles todos fazem parte, eles todos são autoridades. Vereadores, primeiro-ministros, professores, teu professor, o professor dos nossos filhos são autoridades, sim. Os médicos, quem tem cargo de direções, bombeiros, quem trabalhar no INSS aí no Brasil, na Segurança Social aqui, juízes, promotores, defensores públicos, quem trabalha nas finanças, né, no CEF, os policiais, os contabilistas, todas as autoridades, ore também por eles, eles também carecem de oração. Jesus também morreu por todos eles. Por que eu não posso orar por um juiz? Por que eu não posso orar pelo presidente da República? Por que eu não posso orar para o primeiro-ministro, para os ministros, para os senadores, para os deputados? Eles também carecem das nossas orações, eles também precisam ser salvos, precisam de pessoas como eu e você que intercedam pela salvação deles. São políticos independentes da profissão. Nós temos que orar e interceder por todas as autoridades. Está aqui, está na Bíblia. Outro motivo, então temos que orar por quem? Pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida, até que a Bíblia diz, uma vida sossegada, agradável diante de Deus, uma vida com toda piedade e honestidade. Às vezes a gente exige tanto, né, honestidade dessas autoridades, e nós oramos para que eles sejam honestos. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, coloca, Deus,
transforma essas pessoas que são corruptas em honestas, porque Deus para tudo é possível, nada para Deus é impossível. Então temos que orar sim pelas nossas autoridades, e aqui eu relatei algumas. Depois, se você quiser, você volta o vídeo e anota e faz no papelzinho. Olha, eu tenho que orar por Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o delegado, os juízes, advogados, faz a listinha. Outro motivo está em Tiago, outro motivo não. Ou por quem eu tenho que orar também. Está em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos que orar pelos nossos irmãos, uns pelos outros. Orar pelas autoridades e orar uns pelos outros. Por quem eu devo orar mais? Está em 1 Tessalonicenses 5,25. 1 Tessalonicenses 5,25. 5,25. Irmãos, orai por nós. O apóstolo Paulo, a escrever esta carta para os tessalônicos, ele dizia: irmãos, orai por nós, os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, os líderes de jovem, os líderes do departamento das crianças, os líderes do louvor, eles também carecem das nossas orações. Você que é ovelha, você ore pelo seu pastor todos os dias, em todas as suas orações. Ore pelos seus líderes, para que Deus os oriente, os guie, mostre, revele para ele a vontade perfeita e boa, agradável de Deus na vida deles, e que eles possam, com a sabedoria de Deus, conduzir o rebanho. Oremos sim pelos nossos líderes espirituais e pastores, todos eles. Se você tiver dificuldade, anote os cargos dos seus líderes e também os nomes. Não é vergonhoso, ore. Se você também parece assim um bocadinho como eu, né? Então, pelas autoridades, pelos irmãos, que a Bíblia diz, orar um pelos outros, e também pelos nossos líderes e pastores. Nós também temos que orar pelos amigos. Está em Jó 42:10. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha que coisa interessantíssima. Quando eu oro por outras pessoas, o maior abençoado sou eu. Foi nesse exato momento, quando Jó estava orando pelos seus amigos, que ele saiu do cativeiro. Deus virou o cativeiro. Você que conhece a história de Jó, você sabe que ele sofreu muito, ele penou muito. Ele perdeu os filhos, perdeu os seus bens patrimoniais, a saúde dele ficou comprometida, tudo isso ele passou, mas foi tudo restituído em dobro. A Bíblia diz, sabe quando? No exato momento que ele estava orando pelos amigos dele. Às vezes você acha que a tua dor é tão grande, é tão enorme, que é só você que precisa de oração. Não, meu irmão, não, minha irmã. Todos nós carecemos de orações, sim. Você não está tão ruim que você não possa orar por alguém. E você também não está tão bem que nunca oração é demais. Não, ore sim por todos os seus amigos. Lembre, quando você ora para o outro, o maior beneficiado é você. Lembre-se de Jó. Lembre-se de Jó, que foi nesse exato momento que foi tudo dele restituído em dobro. Então vamos também agora para Salmos 122:6. Salmos 122:6. 122, capítulo, agora versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. A Bíblia diz que nós temos que orar por Jerusalém, Israel. Por quê?
porque essa cidade foi um local onde Deus manifestou a presença dele ao seu povo. Foi tudo ali, em Jerusalém, Israel. Então, se você deseja ser próspero, ore. Quando eu digo próspero, não é financeiramente. Próspero é ausência de escassez. Você ser ausente. A prosperidade é exatamente isso. Você ser suprido em todas as áreas da tua vida. Não é fartura, não é riqueza, não. É ser abastecido o suficiente para não passar privações e escassez. Ser próspero é isto. Então, não esqueça em suas orações. Ore sim por Israel e Jerusalém. Olha aqui o que a Bíblia diz. Olha que coisa interessante essa observação aqui. Jerusalém foi o centro do culto a Deus e uma cidade importante na vida religiosa e política do povo de Deus, por ter sido uma cidade importante, tanto politicamente como na vida religiosa do povo de Deus. Quando você ora para essa cidade, para esse local, Deus te abençoa. Então vamos lá, autoridades, os irmãos da igreja, os seus líderes espirituais, os seus pastores, orar pelos amigos, que foi Jó que fez quando ele foi restituído em dobro com tudo que ele perdeu, não é? Inclusive filhos. Orar por Jerusalém e Israel. Agora vamos também ver aqui Mateus 5. Mateus 5, que é tanto versículo, é tanto para lá. Vamos navegando, eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano da Bíblia. Amém, Jesus. Mateus 5, 44. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva dê sobre os justos e injustos. Você também deve orar pelos seus inimigos. Você nunca deve esquecer de orar. Sabe por quê? Porque Jesus também morreu por eles. Eles precisam ser salvos também. Eles precisam ser convertidos, mudar a direção da vida deles para Cristo Jesus. Então não se esqueça, ore sim por todos os seus inimigos, por aquelas pessoas que te prejudicaram, pessoas que maldizeram, pessoas que te levantaram falso, pessoas que te difamaram, pessoas que te maltrataram, que cometeram injustiças para contigo. Isso tudo não pertence a ti, pertence a Deus. Entrega na mão de Deus, ora. Pai, eu já vi testemunhos lindíssimos de pessoas sendo muito abençoadas, porque elas oravam pela conversão dos seus inimigos. Davi transformou inimigos em aliados. Em suas orações, diga: Senhor, transforma esse meu inimigo em meu aliado. Por que não? Numa pessoa que seja amigo, transforma, Deus, os meus inimigos em amigo. Em nome de Jesus, meu Deus, para ele nada, para o nosso Deus nada é impossível. Aqui diz, para que sejais filho de Deus, do Pai. Jesus diz, olha que coisa interessantíssima. Nós temos que orar pelos nossos inimigos para que nós temos de filho. Você é filho também a partir do momento que você ora pelos teus inimigos. Ora por eles para que o Senhor converte, toca no seu coração, Deus, de cada um. Entrega na mão do Senhor, que está tão bem entregue na mão do Senhor. Você também deve orar. Está no capítulo, no 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Você deve orar pela sua nação, a nação na qual que você nasceu, e também a sua nação de origem, e também no país que você está. Eu moro aqui em Portugal. Eu oro tanto pelo Brasil, que eu sou brasileira, de pai e mãe, nascida lá, e aqui eu também já tenho a nacionalidade portuguesa, mas eu oro tanto para Portugal, que é o país, a nação que eu estou, como a minha nação de origem. Eu oro para que exatamente, para que Deus toque no coração do povo daqui, no povo daí, do Brasil, e que as pessoas se humilhem a procurar a face de Deus, para que haja conversão, para que haja conversão dos maus caminhos. Convergir é mudar de direção dos caminhos que até então estavam pecaminosos, não é? Caminhos de maus caminhos, para caminhos que levem a Deus, ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz: se ele se humilhar, se ele orar, buscar a minha face, consagrar-se, buscar a face do Senhor e se converter aos maus caminhos, Deus promete que ele ouvirá do céu, perdoará todos os pecados e também sarará a terra, e que Deus possa sim converter pessoas, tanto aqui em Portugal como aí no Brasil, em nome de Jesus Cristo, para sarar Portugal e sarar o Brasil em nome de Jesus Cristo, não só do Covid, não só do Covid-19, não só de doenças físicas, mas o espiritual. Nós estamos precisando de cura espirituais. Eu vou fazer um vídeo que eu ainda estou estudando, estou ainda me aprofundando sobre alma, corpo e espírito. Não existe ninguém emocionalmente doente e saudável espiritualmente, não. Mas vocês fiquem atentos, vocês ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e prestem bem atenção. Esse vídeo para mim é um vídeo mesmo fenomenal. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas buscam a Deus, se entregam a Deus verdadeiramente, mas não conseguem ter uma vida íntima com Deus. A vida continua a mesma. Por quê? Porque precisa de cura emocional. Procura muito a cura para o espírito, mas porque a doença, nós temos que ir na origem da doença. Não são nos sintomas, não. Nós temos que ir nas causas. Mas isso é para o próximo vídeo, que eu ainda estou aqui a fazer investimentos, né? Estou a estudar, estou a procurar. Tá vendo entrevista, falando com profissionais, não é para ter uma base, né, clínica também, não é só fundamentos bíblicos, mas também fazer uma correlação bíblica com a psicologia, com a psiquiatria. Então aqui, voltando para aqui, não é? Então nós temos sim que nos arrepender, em nome de Jesus, que das más práticas que nós fazemos. Você faz parte de uma nação, eu faço parte de outra nação. Então, nós somos um corpo todo, em nome de Jesus, nós somos um corpo de Cristo. O corpo todo precisa estar curado, precisa estar sarado. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo cura emocional e cura espiritual em sua vida, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa se humilhar, nós precisamos clamar, converter os nossos maus caminhos no caminho de Cristo Jesus, para que o Senhor possa operar em mim, em sua, em nossas vidas. Nós também temos que orar em nome de Jesus Cristo para a nossa família e a nossa parentela. A nossa família é o pai, quem é solteiro, pai, mãe, irmãos, né? Tira o seu orar. E orar quem é casado, marido e mulher, os filhos, não é? Nora, o genro, e orar pela família e parentela. A minha família é muito pequena. Eu só tenho meu pai, a minha parentela é meu pai, minha mãe, não é? E tenho meu esposo e meus 3 filhos. O que é que eu faço? A família do meu esposo é uma família grande, né? É uma família próspera, é uma família modelo do Antigo Testamento, né? Então meu marido tem alguns irmãos, tem uma irmã, e tem para aí, deixa eu ver, 1, 2, acho que são 4 irmãos, ao todo são 5. Não, são 3 irmãos e uma irmã.
E o que que acontece? Não, porque às vezes eu faço confusão, né? E o que que acontece? Eu faço uma listinha, eu oro pela tia do meu esposo, eu oro pelo tio, eu oro pela prima, pelo filho da prima, pelos primos do meu esposo. Então, o que que eu faço? Eu faço uma listinha da minha parentela, faço a listinha da parentela do meu esposo, faço uma listinha da parentela do meu filho que casou. Então, eu vou fazendo tudo isso para quê? Para eu não esquecer de ninguém. Não é isso, eu falo, eu não estou dizendo que é uma reza, isso não é que seja uma reza, não é que seja fanatismo nem religiosidade, não. Isso é uma maneira no qual eu posso, porque tem gente que sabe, meu marido tem uma memória excelente, não é? Mas é para que eu tenha a minha disciplina espiritual, mas eu tenho minhas orações, sim, que eu não uso papel. Eu oro e deixo, não estou dizendo que o Espírito não conduza, e não é isso. É para que Deus escute a mim em relação a toda a parentela nossa, toda a nossa família. E Deus tem movido muito, tem através dessas orações, Deus tem mostrado que fulano precisa de livramento, que fulano precisa de cura, de outro de libertação, e Deus tem movido. Então, não esqueçam de orar, sabe por quê? Para que nossa parentela, nossa família sejam todos salvos em Cristo Jesus. Que aquele que não esteja convertido, que se converta sim a Jesus Cristo, que aquele que tá com a vida atribulado, que a paz do Senhor esteja, alcance a vida dele, para que todas as maldições, não é? Todas as tribulações, perturbações. Pior, eu tenho visto famílias completamente conflituosas, famílias disfuncionais, e que só mesmo o poder de Cristo Jesus entrando nessa família que consegue mudar a história, mudar mesmo o histórico desta família. E Deus tem poder suficiente para isso, Cristo tem poder suficiente para isso. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e do juízo. Então não esqueçam, orem por todas as autoridades para a gente viver num ambiente de paz. Em guerra, num país com guerra, eu nunca vivi, mas eu já estudei alguma coisa sobre guerra. Você fica todo o tempo sobressaltado numa guerra, todo tempo as defesas erguidas. Eu tô aqui gravando esse vídeo, de repente pode vir uma bomba e estourar. Você não consegue ter paz em um país que não tem paz. Então, quando você ora pelas autoridades, para que as autoridades façam leis conforme a Bíblia do Senhor, conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade de Deus, legislação. Entendeu? Porque são todas essas autoridades que são elas responsáveis pela direção da sua cidade, do nosso país, do nosso estado, da nossa freguesia, do nosso bairro. Sim, são essas as pessoas que fazem as leis, que executam as leis. Então, que haja sim. Outra coisa, orar também pelas pessoas, pelos criminosos, para levantar missionários. Eu já fiz missão dentro do presídio, que coisa maravilhosa. Já fiz missão nos hospitais, orar pelos doentes. A Bíblia diz que também nós temos que orar pelos doentes, olhar pelos presos. Nós não podemos ser egocêntricos. O que aconteceu com Jó? Ele, quando estava orando pelos amigos, Deus moveu a mão a favor de Jó. Então é isso, eu estou estendendo um bocadinho para vocês perceberem que a oração não é só, Estela, a minha dor, a minha necessidade. A oração não é algo umbilical, não. Nós temos que interceder. E no próximo vídeo eu vou falar sobre quando orar, mas em outros vídeos, mais no futuro, eu vou falar também que tipo de oração é a oração de intercessão, oração de precação. Vou falar sobre todas essas orações, mas eu peço encarecidamente que vocês orem pelas autoridades, não murmurem contra as nossas autoridades. Não murmurem, não soltem palavras de maldição nas nossas autoridades. Não, Senhor, abençoa, converte, mostra, Senhor, troca o coração, muda a mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Jesus Cristo chegou e fez a diferença, e eu e você, nós temos que fazer a diferença sim. Orem pelos vossos líderes espirituais, pastores. Neste ano não, mas no ano passado morreram muitos. Se mataram.
Meu Deus, precisam de nós, são humanos, eles têm família, eles têm dor, eles têm necessidades como eu e como você. E nós, como ovelhas, temos sim também que cuidar do nosso pastor. Agora já não vou falar mais da parte de oração. Por que não fazer um mimo? Por que não faz uma chamada para o teu pastor e pergunta como é que ele está? Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu pastor. Abençoa, planta, semeia na vida dele em nome de Jesus Cristo, santo e poderoso e eterno Deus. Ore pelos teus vizinhos também, ore pelo teu patrão, ore pelos teus superiores, pela empresa que você trabalha, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa o meu patrão. Abençoa, Deus, para que essa empresa seja uma empresa bíblica, Senhor, que não haja corrupção nas suas negociações, que não haja pessoas corruptas, Senhor, que aqui seja um ambiente bíblico em nome de Jesus Cristo, porque você, aonde você estiver, você tem que fazer a diferença, você tem que orar quando entrar no seu trabalho. Senhor, obrigada, Deus, no meu trabalho. Deus, abençoa a minha área de trabalho, a minha mesa, abençoa esse lado aqui da fábrica que eu trabalho, abençoa a minha secretária. Peça a Deus para que Ele abençoe. Senhor, converta a minha secretária, abençoa a vida dela. Então, vocês têm que orar pelo seu sogro, pela sua sogra, pela sua nora, o seu genro. Eles todos carecem de oração. Quando eu vejo as pessoas orando, eu escuto também, não é? As pessoas, elas não oram muito assim. Quase são 30 minutos já de gravação, mas é para mostrar para vocês o quanto é importante os obreiros da vossa igreja também, os presbíteros, os diáconos, os porteiros. Ore pelo porteiro do seu condomínio, como eu já falei, os vizinhos, os empregados de limpeza, os pedintes na rua. Por que você não pode parar? Eu já parei e já orei num pedinte de rua, para que Deus movesse. Por incrível que pareça, ele já tinha sido um grande cabeleireiro aqui em Itália. Ele já tinha sido um grande cabeleireiro. E por causa dos caminhos que ele, escolhas que ele fez, ele ficou se pedinte e ainda estava com a ferida, uma lepra imensa na perna. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque no teu coração para que você possa sim ser um intercessor. Eu não estou dizendo orar todo dia, toda hora, não é, a questão não é essa aqui, mas no lugar de criticar, de murmurar, de apontar, ore em nome de Jesus Cristo. Agora vamos fazer uma oração. Eu acho que eu não esqueci de nada, não é? Porque, já pensou, você tem... Vamos, raciocina só aqui comigo. Eu sei que está muito extenso, mas raciocina comigo. Você ora pelas autoridades, né? Os policiais, os professores, os médicos, os promotores, não é? Os irmãos da igreja, os seus líderes pastorais, não é? Os líderes espirituais, a sua família, a tua parentela, os teus amigos, os teus inimigos se convertem em amigos, os teus vizinhos, teu patrão, não é? Israel, a tua nação de origem, a nação que você mora. E esquecendo de uma coisa, a igreja perseguida. Então, você ora por todos. O que vai acontecer? Vai acontecer um mover. Você vai morar em um país onde o Espírito Santo de Deus está presente, onde a paz do Senhor está presente. Você vai num tribunal, você sente a presença de Deus. Em todos os lugares que você vê o mover de Deus. Isso é quase que é o céu, não é? Não é? Hipoteticamente falando. Então, na igreja não há mais conflitos. Isso tudo eu quero dizer para ti. A importância de você orar. Ore também. Agora, para encerrar, pela igreja perseguida. Por que eu tenho que orar para a igreja perseguida? Para que eles possam... A perseguição da igreja é bíblico. Nós não podemos impedir dizendo, Senhor, acaba com a perseguição, não. Nós temos que orar com a seguinte intenção, que quando houver a perseguição, também haja a conversão de quem persegue, ok? Que esses perseguidores sejam convertidos também em nome de Jesus Cristo, e que os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, que eles possam falar aquilo que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé.
que eles guardem a fé, porque eu estudei um bocadinho sobre a perseguição da igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito sério. Eles são esquartejados, eles são torturados, eles são queimados vivos, eles são degolados, as suas famílias são, muitas das vezes as mulheres servem de escrava sexual, as crianças também. Quer dizer, eles sofrem torturas psicológicas, torturas físicas que levam até a morte. E para isso, o Espírito Santo tem que estar presente para que eles possam resistir até o fim e não renunciar. Como Estevão fez, ele foi até o fim. Como Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, para que o meu irmão, o teu irmão, os nossos irmãos resistam até o fim, porque isso é um chamado. Eles estão lá proclamando o evangelho de Cristo, eles estão lá implantando igrejas, em lugares onde você não pode nem sequer falar um versículo bíblico. Imagina ter uma Bíblia, por isso a importância de você agradecer em suas orações a Bíblia que você tem também. Então não esqueça, orar pelas autoridades, orar pelos irmãos da igreja, os líderes da igreja, pastores, obreiros, o crescimento da igreja do Senhor Jesus, 2 Pedro, eu não falei também sobre isso. Ei Jesus, 2 Pedro. Ai, 2 Pedro. Deixa eu ver aqui, 2 Pedro. Crescimento da igreja, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. A Ele seja dada a glória agora, como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, você também tem que orar pelo crescimento da igreja, para que a igreja cresça, não é, tanto na graça como no conhecimento, para que a sua igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja, a sua igreja não é igreja física apenas, não é? A igreja como o corpo de Cristo seja bíblica, tenha fundamentos bíblicos, no ensinamentos bíblicos. Então, para concluir, então, autoridades, irmãos da igreja, os líderes pastorais, não é? Os líderes e os pastores, para o crescimento da igreja, que a sua igreja cresça na graça e no conhecimento, para a sua família, para a sua parentela, não é? Para os seus amigos, seus vizinhos, os seus superiores, chefes também, patrão, para o Israel, Jerusalém, pela nação onde você de origem e a nação onde você mora, pela igreja perseguida e inimigos. Deve ter outros motivos, mas eu achei mais relevante esses motivos. Agora vamos orar, não é? Falar sobre oração e não orar é um pouco, né? No mínimo estranho, né? Então vamos orar. Pai Santo e Pai querido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero te agradecer nesse exato momento por este vídeo, Senhor. Quero te agradecer porque tu és um Deus maravilhoso e perfeito. Eu quero também te pedir, Pai, que tu perdoe os meus pecados e o pecado desse irmão e dessa irmã em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque a tua palavra diz que o que afasta de nós, de ti, são os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo e Pai querido, para que tu possa, Pai, manifestar o teu querer em nossas vidas. Dá um arrependimento genuíno quando a gente pecar contra ti. Aquele arrependimento, Deus, de não voltar mais às velhas práticas na autoridade que há no poder do nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu te peço, poderoso e eterno Deus, porque tu és um Deus onipotente, tu pode todas as coisas, Senhor. Coloca no coração do meu irmão, da minha irmã e no meu também, para que nós possamos, Pai, ter vontade de orar por todas essas pessoas e também na nossa mente quando vier nas nossas orações, quando a gente estiver orando, que venha essas pessoas todas em nossas orações, Pai, que a gente não se esqueça de orar pela igreja perseguida, pelos irmãos, pelos nossos líderes espirituais, pelas autoridades, Senhor, que a gente não esqueça de orar pelos nossos parentes, a nossa família, os nossos vizinhos, nossos patrões, por Israel, Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, Santo e poderoso Deus, porque nós estamos aqui para orar um pelos outros, estamos aqui para interceder um pelos outros, em nome de Jesus Cristo, Santo e poderoso Deus. O próximo vídeo, Deus, eu quero que também, Deus, que tu se manifeste, Pai, e fale conosco na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, até mesmo, Senhor, quando tu te calas, Pai Santo e Pai querido, mas nós estamos aqui, Pai, estudando um bocadinho de ti e orando, Senhor.
Senhor Deus, porque nós sabemos, Senhor, onde tem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu se faz presente, santo e poderoso Deus. E eu creio, Deus, que esse vídeo pertence a ti na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Pai, que diminua eu mais e mais para que tu cresça, Pai, e transforma as nossas vidas através das nossas orações, nos aquebrantando, trazendo arrependimento, Pai, que a gente através das nossas orações confesse os nossos pecados e te ame e te adore, através das nossas orações e através dos nossos testemunhos, em nome de Jesus Cristo, amém. E você que se identificou com esse vídeo, se esse vídeo foi de alguma forma produtivo para a tua vida cristã, tua vida espiritual, dá um like, que é uma forma de comunicar, dizer que você gostou desse vídeo. Eu também te peço que você compartilhe para abençoar outras vidas, que esse vídeo possa ser até esclarecedor para essas pessoas, né? E no próximo vídeo, como eu já disse, para você não perder o próximo vídeo, você coloca aí no sininho, aperta o sininho para avisar dos próximos vídeos. E eu vou fazer um vídeo, o próximo vai ser de quando orar. Quando é que eu tenho que orar, não é? E vou fazer também sobre alma, corpo e espírito e equilíbrio emocional, tá bem? Então, Deus vos abençoe, tá? E que esse vídeo seja um vídeo divisor de águas para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.